Uma das minhas pupilas, ela comentou aqui nesse último vídeo falando, eu sinto tanto, né, no vídeo dos cheiros, tá? Eu sinto tanto de flor como odor de cigarro, mas eu sinto um cheiro forte que me remete na hora que é de uma doença. Ultimamente venho acessando mais isso. E por que que isso pode acontecer? Isso pode acontecer? Pode, gente. Pode. Espíritos enfermos podem se aproximar da gente de inúmeras formas, tá? Primeiro, uma equipe espiritual, ela pode levar um espírito enfermo para próximo de você, para que você energize, para que você troque, ainda mais se você tiver uma mediunidade de cura, para energizar esse espírito, para que ele consiga fazer essa passagem, tá? Para que ele consiga acessar essa outra dimensão. Então ele vai se fortalecer ali com as suas energias, com a sua frequência de cura. Só que isso acontece de forma saudável somente com aqueles médiums que têm um preparo, tá? É casos específicos isolados. Mas tem gente que nasce com essa missão, que nasce com esse compromisso de ajudar outros irmãos. Nós não ajudamos, nós não fazemos caridade apenas com as pessoas encarnadas. O choque anímico está aí para dizer que às vezes o espírito tem que passar por aquela situação onde ele vai receber uma quantidade de energia para que ele possa seguir em frente, para que ele possa animalizar um pouco o espírito dele e conseguir a energia necessária para passar de uma dimensão. Uma vez eu expliquei aqui num vídeo falando sobre o desencarne como se fosse uma grande viagem. Né? Então, quando você vai fazer uma viagem, você não vai ter ali a sua passagem, o dinheiro da viagem, a rota, você vai descansar para essa viagem, senão você às vezes não consegue chegar até o destino se você estiver muito cansado, você não vai se preparar, você não precisa ter uma carga energética, seja de dinheiro, então, às vezes isso acontece. Tá? Mas na maioria das vezes, quando é colocado, a gente sente essa frequência desse irmão, dessa irmã que está perto da gente e a gente está sentindo o cheiro da doença, muitas vezes são obsessores. Tá? São espíritos, às vezes, que se aproximam da gente, sempre se aproximam da gente por frequência. A gente está vibrando aquilo, ou foi enviado por alguma mente, tá? Algum trabalho espiritual que enviou aquilo para você. Inimigos do passado que às vezes levam essas entidades para perto de nós com o objetivo de nos prejudicar, de prejudicar a nossa família. Nós falamos no vídeo da inveja, nós falamos sobre isso, né? Sobre pessoas que não precisam ir lá e fazer um trabalho espiritual, mentalmente elas já fazem. E todas as pessoas são rodeadas de energias, rodeadas de entidades que prestam favores e depois são favorecidas, porque tudo é uma troca. E às vezes essas pessoas estão com raiva, querem destruir a sua vida, às vezes até de forma inconsciente, e emanam para você. Então, tudo que enquadra a sua vida, tudo que te rodeia, deve ser preparado para a sua proteção. A sua casa, tá? Desde a entrada até os fundos, passando por todos os cômodos. Então, quando eu vim aqui e falava sobre os vídeos, e tem vídeo aqui no meu feed sobre a limpeza energética da casa, sobre os usos dos elementos dentro de uma casa, sobre a sua limpeza psíquica, as suas caixas de entrada, né? A respiração, a sua hidratação, o seu cuidado pessoal, a sua conexão com a sua fé, com a sua espiritualidade, o seu aterramento. Né? O que é o aterramento? É tanto a liberação daquilo que você não precisa e tanto a conscientização, trazer para o presente, para a presença, aquilo que você quer aterrar em você, que você quer que fica ali no seu estado de consciência é importante. Então, quando a gente para respirar, para orar e se conectar com frequências superiores. O contrário disso é se lastimar, porque aí você vai se conectar com vibrações inferiores, tá? Os arquétipos que estão ao seu redor também é muito importante. O que eu tenho aqui ao meu redor? Eu tenho a tríplice lua, né? Mas na verdade ela é uma dupla lua, mas ela está representando aqui a tríplice lua. Eu tenho aqui os símbolos do reiki. Eu tenho aqui frases motivacionais, né, dentro que me rodeiam. Na minha casa inteira tem arquétipos que me remetem ao equilíbrio entre o yin e o yang, à espiritualidade, as coisas que me agregam, faz parte da minha verdade. Eu também não coloco aqui nenhum arquétipo, nenhuma energia, nenhum objeto consciente. Eu não coloco consciente que não me agregue. Isso tudo é para minha proteção. Entendeu? Tem para as pessoas, às vezes, acender um incenso, queimar uma vela, firmar uma vela. Eu estou firmando essa vela aqui para proteção da minha família. Que essa chama dessa vela queime, leve tudo aquilo que não agrega, tudo aquilo que desgasta. Né? Aí você pode usar mentalmente a chama violeta.
Você pode se conectar com as essências, com os fluidos da natureza, da mata. Você pode fazer muita coisa. O que você não deve, né? Não deve. É ficar parado. É ficar percebendo que tem alguma coisa de errado. Você está sentindo aquela presença. Os seus canais mediúnicos já, que é a sua intuição, a sua percepção espiritual, já mostraram ali. Olha, tô sentindo um cheiro muito ruim nessa casa. Minha casa está toda limpinha. Minha casa está toda asseada, está toda organizada, mas está vindo. É alguma entidade, sim, tá? É alguma coisa. Tem alguma coisa que está sendo avisado. Tá aparecendo muita mosca, tá aparecendo muito bicho. As paredes não tem infiltração. Não tem, porque tem casa que tem infiltração. Então, tem entidades que ficam. E elas vêm pra gente por tudo isso que eu falei. Sempre vai ser a frequência que vai permitir que ela permaneça lá. Ela vai ser atraída pela sua frequência, pela sua vibração. Tá? Porque conforme a gente vibra, a gente vai atingindo uma frequência, uma determinada frequência. Então, quem vibra muito baixo vai se conectar a uma frequência muito baixa. Quem vibra mais alto vai se conectar a uma frequência mais alta. Nós somos como um pêndulo. Então, tem hora que a gente acessa uma vibração melhor, acessando frequências melhor. Tem hora que a gente tem a nossa vibração tá mais baixa, acessando frequências mais baixas. Mas quando a gente tá no orar, no vigiar, na constância, a gente consegue manter a nossa frequência mais elevada, sim. Entende? E fazendo com que esse espírito chegue até a sua porta e não consiga entrar. Ele não vai ficar ali. Ainda que alguns ficam esperando uma brecha, uma pequena brecha, para poder entrar e fazer o trabalho dele ou se alimentar da sua energia. Que é diferente do primeiro caso. Que no primeiro caso ali que eu falei no início do vídeo é que você tem uma missão. Então você vai doar energia e vai receber energia. No segundo caso, não. Ele vem para te sugar, ele vem por necessidades, às vezes, pessoais, né? Por assemelhar a dor, a tristeza, a reclamação que você tem na sua casa. Eu contei num dos vídeos aí sobre o senhorzinho. Ele estava muito doentinho, mas a maior parte da doença que ele tinha era proveniente dos próprios pensamentos dele, que fazia com que ele atingisse uma frequência onde ele atraía outros senhorzinhos desencarnados doentes. E quando a equipe mediúnica chegou naquela casa para ajudar aquele senhor, gente, era um asilo de almas doentes. E todas ali alimentando uma doença do outro. Né? Então aquele senhorzinho ia desencarnar e ia se tornar mais uma, onde todos aqueles iam procurar mais algum encarnado pra, assim, sabe, quando você encontra alguém que passou pela mesma coisa que você passou e você conversando com aquela pessoa, você começa, cara, que bom, essa pessoa me entende, você quer ficar perto dela, você quer conversar porque aquela pessoa entende exatamente o que você passou, você não vai ser julgado, você não vai ser condenado. É isso. Eles querem ficar ali porque ali eles estão sendo alimentados, sabe, as suas lamentações. E tem gente que tem como um hábito se fazer de vítima. É um hábito reclamar. Por quê? Porque traz, gente, aí entra a psicanalista falando, traz nas suas raízes emocionais isso. Porque quando era pequenininho, o dia que ficou doentinho, o dia que reclamou, que estava com febrinha, a mamãezinha ia lá e cuidava, e nos outros dias a mãe não estava nem aí. Porque quando se sentiu sozinho e não teve nenhum amiguinho, não teve ninguém junto, a hora que começou a se lamentar, as criancinhas veio e ficaram com dó. Então a pessoa ela começa a entrar numa trama de que se eu me vitimizar, se eu for uma pessoa doente, se eu for uma pessoa assim, eu vou atrair pessoas. Tem casos aí no true crime, eu não sei falar direito isso daí, que mostram pessoas que foram tirando a vida dos seus próprios filhos para se fazerem de vítima e ter toda uma rede de apoio, porque era a coitadinha que perdeu os filhos. Nós temos casos aí, né? Então, vamos observar. Vamos vigiar, vamos proteger a nossa casa para que nenhuma dessas entidades entrem, sinta sintonia e fiquem ali, adoecendo você, adoecendo a sua família, adoecendo as suas coisas, porque começa a quebrar coisa. Gente, é um caos. E para tudo tem um jeito. E sempre o melhor jeito está na sua verdadeira percepção da raiz do problema, né? Que são a nossa frequência, os nossos acessos.